É uma alegria da gente estar dando sequência na série literária. Agora a gente vai ter o Paulo Henriques Brito, que é um dos maiores tradutores do inglês e português, um dos grandes poetas que a gente tem da língua portuguesa, grande contista também, como a Ana lembrou, e hoje ele vai falar sobre a Bishop. Muito obrigado. Gente, eu passei uns anos da minha vida, entre outras coisas, o que eu mais fazia era ler e trazer Elizabeth Bishop. Eu comecei com as cartas dela, acabei editando várias antologias, a última, que imagino que seja definitiva, eu estava antes preparando essa fala aqui agora. Eu tenho quanto tempo aí? Uma hora? Eu estava preparando lá a minha fala e vi que na minha antologia tem 70 poemas dela. Ela publicou 100 poemas em vida, que é uma antologia que é boa parte da poesia dela, né? E eu resolvi montar uma palestra aqui. Quando eu vi, eu ia precisar falar 2 horas para ler aqueles poemas todos. Aí fui cortando na carne. Então, só para explicar para vocês, para a gente realmente conhecer bem a obra dela, tinha que ler pelo menos uns 20 poemas centrais, porque ela só publicou o filé mignon dela, né? Ela publicou muito pouco, 100 poemas só. E então eu tirei de ler uns 20. Então eu escolhi 8, tá? Vão ser 8 poemas aqui que a gente vai ler e eu vou tentar falar um pouquinho. O que eu fiz? Eu reduzi a primeira parte dela, embora sejam poemas ótimos, os meus 2 primeiros dela foram muito bons, mas o melhor dela vem depois. A fase mais importante dela é a fase Brasil, os 2 livros dela que ela publicou, que ela juntou os poemas escritos quando ela morava em Petrópolis e depois lá no Rio. E também vou falar sobre o último livro dela, que é pequenininho, que já é a fase pós-Brasil dela, que é uma fase curta, são poucos poemas, mas que é absolutamente magistral. Então, eu vou passar meio batido pela primeiros 2 livros dela, por uma questão de falta de tempo. Mas ela realmente, em toda a fase dela, nós vamos encontrar coisas magníficas. Bishop nasceu em 1911, numa cidadezinha que hoje em dia virou um subúrbio de Boston. Na época não era um subúrbio, era uma cidadezinha, alguns minutos de bonde do centro de Boston. Quando ela nasceu, o pai dela já tinha morrido, ela foi filha apóstata. Ou não, acho que ele morreu, ela tinha meses de idade, foi isso. Morreu, ela nasceu e morreu. E a mãe dela surtou, né? E naquela época a pessoa surtava, ela literalmente era internada no manicômio e ficava lá o resto da vida. A bicha tinha várias lembranças da mãe. Passei com a mãe 2, mas ela realmente não conheceu a mãe. Não, a família não estimulava a visitar a mãe, era uma coisa muito doida, a pessoa era uma coisa vergonhosa da família, né? Ninguém falava no nome dela. E a família do pai dela era americana e a família da mãe era canadense. E durante uma época da infância dela, ela foi morar com a família da mãe, que era a família mais pobre, morava numa aldeiazinha mínima com um nome absurdo de Great Village. É uma aldeia mesmo muito pequena. E um lugar assim, todo mundo mais pobre, tudo muito humilde, né? E ela adorou, foi essa a única fase da infância dela que ela gostava. Ela passou lá um tempo, nunca está muito claro nas biografias dela, acho que foi mais de uma visita, mas ao todo não durou muito tempo. O fato é que a família do pai, horrorizada, diz ela própria conta, horrorizada dela ficar morando, salvar ela dos pés descalços dos R's ao contrário de Great Village, trouxeram ela para Boston, ela foi morar com a família do pai, era uma gente metida besta, rica, e ela imediatamente ela começou a ter asma, né? Foi uma reação emocional, foi terrível essa fase. Os avós paternos, ela estava com os maternos, passando os paternos, ela detestava os avós paternos, e a coisa foi tão barra pesada que eles mesmo viram que não dava e passaram para uma tia. Então ela passou o resto da infância com uma tia. Quando ela atingiu a maioridade, ela foi morar em Nova York e o pai tinha deixado para ela uma pensão que daria para viver muito bem durante alguns anos. Aos poucos, a inflação foi corroendo o dinheiro, né? Mas ela só precisou trabalhar mesmo já no final da vida. Então, ela começa como uma poeta, ela é da primeira geração de poetas americanos para os quais os modernistas não eram aqueles loucos experimentais que estavam virando a literatura de perna para ar. Não, não, já eram figuras já reverenciadas, né? Ela, quando era menina, ela estudava num colégio só para moças, chamado Bryn Mawr, e ela se lembra que um grande dia foi o T.S. Eliot foi lá falar para a turma, foi uma coisa emocionante. Então, nos anos 20, portanto 30, já entrando nos 30, o Eliot já havia se tornado uma espécie de ditador literário nos Estados Unidos.
E então ela começa a escrever muito sobre o impacto já dos modernistas, principalmente de Mary Moore, que foi uma outra grande poeta que publicou pouquíssimo nessa geração, uma poeta excêntrica, que, ao contrário de toda a poesia inglesa, ela conta sílaba em vez de contar acento, como se o inglês fosse francês. Ela teve um impacto grande sobre a Bishop acabou virando amiga dela. Mas a primeira fase da Bishop, sobre a qual nós vamos passar rapidinho, são dois livros pequenos, como todos os livros dela, em que dois temas se destacam. Eu vou pegar esses dois temas, porque um deles vai reaparecer lá no final da carreira. Um são poemas sobre animais, o outro são poemas em que ela retrata seres partidos. A ideia do ser partido tem... A ideia de ser partido tem uma importância muito grande para Bishop. Primeiro que ela se descobriu ainda muito cedo que era lésbica, e então ela, a vida inteira teve que levar uma vida partida, nesse sentido, um lado da vida que ela tinha que esconder. Uma das grandes maravilhas para ela que foi morar no Rio de Janeiro é que ela, pela primeira vez, ela sentiu que ela se sentiu mais aceita, não porque o Rio de Janeiro fosse mais aberto do que Nova York, mas porque aqui ela convivia com a nata intelectual e artística, e as pessoas extremamente preconceituosas. Mas lá, quando ela morava na Nova Escócia, depois na Nova Inglaterra, ela tinha que levar uma vida muito dividida. Então, esse tema do ser dividido e o tema do animal vai ser muito importante nessa primeira fase dela, né? Eu vou começar com um poema de ser dividido que eu gosto mais, que é o Cirque d'Hiver. É um brinquedo de corda digno de um rei, de uma outra era. Cavalo e bailarina. Um cavalo de circo de olhos negros, branco no pelo e na crina. Sobre ele vai montada a bailarina. Na ponta dos pés, ela rodopia. Tem um ramo de flores artificiais na saia e no corpete de oropel. Sobre a cabeça, traz um outro ramo de flores artificiais. A cauda do cavalo é puro quirico. É formal e melancólica a sua alma. Ele sente em seu dorso a perna leve da bailarina calma em torno da haste que a perfura, corpo e alma. Ele atravessa o corpo, saindo por fim sob seu ventre, como uma chave de lata. Ele dá 3 passos, faz uma mesura, anda mais um pouco, dobra uma das patas, anda, estala, para e olha para mim. A dançarina, a esta altura, está de costas. O cavalo é o mais arguto dos dois. Entreolhamo-nos com certo desespero e dizemos depois: até aqui chegamos nós dois. Esse poema é muito, muito fascinante, né? E ele já um lado da Bishop que me atrai muito, que me interessa muito, que ela inventa formas. Ela inventou uma forma poética que não existe em língua nenhuma, fez esse poema e nunca mais usou, né? Então ela vai fazer um poema em que nós temos 5 estrofes, já é estranho, cada estrofe tem 5 versos, o que é mais estranho ainda. O 4º verso é sempre mais curto que os outros, e o esquema de rima é esquisitíssimo. O 2º verso repete a mesma palavra no final do 5º, né? E rima com o 4º. E o 1º e o 3º não rimam com nada. Ela, como se fosse um soneto, ela observa escrupulosamente dessa forma, que é uma loucura. E vocês podem ver aqui um esquemazinho, como é que funciona as primeiras estrofes, né? E o que é fascinante dessa forma dela é que, das 5 estrofes, o 4º verso é diferente. E das 5 estrofes, a 4ª estrofe é a única que é diferente, que o 4º verso não é mais curto que os outros. E o esquema de rimas é diferente. No momento exato que ela quebra o esquema de rimas, ela introduz a palavra mim. Até então não tinha um eu lírico presente. O mim vai aparecer justamente rimando com o verso errado, com o fim, não era para rimar com o primeiro, né? Então ela chama atenção para o eu lírico. Nesse momento aparece o lírico. E o mais curioso é o seguinte: o eu lírico, a gente sabe que é uma mulher, sabemos que ela é uma poeta, toda a conversa dela é com o cavalo, e não com a bailarina. Ela vai dizer: o cavalo é o mais arguto. Se você funciona? O cavalo é o mais arguto dos dois, né? Então, essa divisão de corpo e alma que ela vai fazer, quem leva melhor é o lado masculino e o lado animal, e não baixo, e não o feminino e o humano que está em cima, né? Então, já há uma inversão de papéis dos gêneros, uma inversão das funções tipicamente atribuídas ao que é o corpo, que é a alma, que vai caracterizar a obra dela, né? A Bishop, depois de morar um tempo em Nova York,
começando a ter sérios problemas com álcool, a vida inteira ela vai ter problema com asma e de alcoolismo, e durante uma época ela vai morar em Key West. Key West fica na única ilha tropical dos Estados Unidos, é ao sul da Flórida, realmente, mais ou menos na altura do Trópico de Câncer, que São Paulo tem o Trópico de Capricórnio. Então, é o mais próximo do clima tropical que tem lá. É uma ilha tipicamente habitada por pessoas artistas, intelectuais, e também, nessa época, ela estava tendo um caso com uma moça, então era um lugar em que ela se sentia mais à vontade, era lá. Mas aí chegou a Segunda Guerra Mundial e os americanos transformaram Key West numa base naval. Ela arrumou um emprego, uma época, até montando lente para usar em armas, mas o clima estava muito ruim e ela saiu de lá. Então, tem um poema que ela vai escrever nessa época que vai retratar bem o clima da guerra como visto por essa poeta. Esse poema tem um detalhe interessante. Ele tem um esquema muito rígido, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu vou ler o poema. E ela sempre que publicava um poema, antes de publicar um poema, ela apresentava para Marianne Moore. A Marianne Moore foi a primeira pessoa a publicar ela, lançou ela muito jovem ainda na publicação, então ela sentiu a obrigação de mandar os poemas para Marianne Moore. E a Marianne Moore, que morava com a mãe, até a mãe morrer, as duas moravam juntas, a Marianne Moore e a mãe dissecavam os poemas dela, davam mil recomendações, dicas, e a Bishop acatava algumas coisas e outras não. Esse poema, a própria Marianne Moore disse para ela, eu e mamãe ficamos até tarde de madrugada mexendo no seu poema. Estragaram o poema dela completamente. Esculhambaram o esquema de métrica, de rimas, e ela agradeceu muito e nunca mais submeteu nada a Marianne Moore. Continuou amiga dela, mas a partir daquele momento ela não foi mais discípula da Marianne Moore. Uma das coisas que a Marianne Moore, que era uma pessoa extremamente pudica, fez, ela e a mãe, foi suprimir todas as referências excrementícias, né? Mas eu vou ler o poema que a Bishop, ela sempre foi acusada de ser uma pessoa desligada da época dela, ao contrário do grande amigo dela, né, o Robert Lowell, que foi preso em passeatas contra a Guerra do Vietnã, mas ela não era totalmente alienada de modo algum. E esse é um poema sobre realmente a manifestação mais letal da masculinidade tóxica, que é a guerra. Vamos lá. Galos. 4 horas. De repente, no azul metálico da noite, a gente ouve o primeiro galo dar um grito estridente, bem junto ao muro, do mesmo tom azul escuro, e logo vem um eco seco e duro, de algum lugar distante, e outro da cerca logo adiante, e mais outro horrendo e claudicante, qual fósforo molhado, na horta bem aqui ao lado, acende e incendeia toda a cidade. Notas ferinas vêm da porta da latrina e do galinheiro coberto de titica, e sempre admirados pelas esposas excitadas, os galos testam os esporões afiados. Fixam um olhar parvo, escancaram um bico ávido e soltam um velho grito irrefreável. Estufam um peito amedalhado de penas, feito para dar ordens e espalhar o medo, entre as bobinhas cortejadas com louvaminhas e depois desprezadas como galinhas. Das gargantas nuas espalha-se uma ordem absurda pela cidade inteira. Um galo nos perturba em nossos quartos, lá de um galpão enferrujado, ou de uma cerca feita de velhos estrados, ou do telhado cinzento de uma igreja, duplo vivente do galo de metal do catavento. Galos oriundos dos becos mais imundos, traçando verdadeiros mapas mundi. Alfinetes vivos, de vidro colorido, azuis, verdes, laranja, decididos a proclamar alto e bom som e sem parar a quem os ouça: aqui é meu lugar! Sempre gritando: chega de sonhos, todos levantando. Galos, o que vocês estão projetando? Na antiguidade, vocês já combatiam a saciedade quando ofertados a alguma divindade e eram tidos por muito aguerridos. Com que direito agridem nossos ouvidos com ordens feras e nos despertam nesta terra de amor malquisto, arrogância e guerra? A coroa feia, na cabecinha altaneira, é vermelha de sangue de guerreiro. Essa excrescência soma-se à viril eloquência da beleza vulgar da iridescência. Em pleno ar, aos pares, começam a se atracar, e a primeira pena começa a voar. Um moribundo ainda briga, furibundo, disposto a enfrentar sozinho o mundo. Outro jaz na calçada,
porém suas penas arrancadas continuam caindo ensanguentadas. Seu canto tremendo já afundou no esquecimento. Seu corpo se mistura ao excremento. Os olhos duros, abertos, as penas já escuras, suas esposas jazem no mesmo monturo. Maria Madalena pecou com a carne apenas, o que afinal é falta bem pequena, se comparada com a de Pedro, cujo pecado foi do espírito ali entre os guardas. Numa escultura antiga, a cena inteira é resumida. Cristo olha, como quem não acredita, para Pedro, que leva aos lábios um dedo, petrificado de espanto e de medo. Mas no intervalo, entre os dois homens sem fala, talhado numa coluna, vê-se um galo. E como lembrete, a inscrição: Galus canet, flet Petrus. Porém, o episódio promete esperança. Pedro chora, suas lágrimas escorrem galo abaixo e perlam suas esporas. Lavado em pranto, qual uma relíquia medieval, ele espera. Pedro, coitado, mal sonha que esses tão temidos cocoricós hão de tornar-se um dos emblemas do perdão. Um catavento no alto de cada templo, e que diante do latrão haverá sempre sobre um pilar um galo de bronze, a lembrar ao Papa e a quem por lá possa passar, que até a fraqueza do primeiro príncipe da Igreja foi perdoada, e para que finalmente veja mesmo o mais cego que Cocorocó tem outro emprego, além do simples eu nego, nego e nego. E quando o dia vai raiando, uma luz aos poucos, vai dourando na diagonal os brócolis no quintal. Como que a noite terminou tão mal? E além das folhinhas, doura o ventre das andorinhas, e as nuvens que traçam retilíneas o dia em seu papel. Já os galos calaram seu escarcel. E para ver o fim, surge no céu o sol renascido, fiel como um inimigo, ou como, dá no mesmo, um amigo. Bem, os poemas de Animal da Bishop, dos quais o mais famoso nós não vamos ler aqui dessa primeira fase, que é o Peixe, eles eram muito louvados na época pela questão do olho, do detalhe. Né? E eu sempre, lendo Bishop, comparando com os outros poetas da geração dela, um pouco depois, eu percebo uma coisa curiosa. A atenção para o detalhe visual não é uma particularidade específica da Bishop, eu diria que é uma particularidade geral da poesia lírica inglesa. Está lá nos romances ingleses, já vem desde Wordsworth. Eu acho que o diferencial dela é exatamente o contrário, como é que ela parte da observação do mundo animal, do mundo real, do mundo empírico, para fazer sempre observações que são, no fundo, profundamente subjetivas. Esse poema, é claro, que eu escolhi a dedo. Nesse aqui fica muito clara a intenção dela, de usar a observação, e tem uma observação naturalista aqui da titica de galinha espalhada, as coisas todas que horrorizaram a Mary Moore, a mãe dela. Mas isso tudo está a serviço de uma outra coisa. É um poema, na verdade, contra a guerra, de uma maneira mais discreta, aparentemente mais apolítica que você pode imaginar. É também um dos raríssimos poemas da Bishop que toca no tema da religião. Bishop não tinha o menor interesse por religião. Mas esse poema ela vai usar, obviamente, aquela história que o Jesus prevê que Pedro vai negar ele 3 vezes, que o galo vai cantar 3 vezes. Então diz ela que lá na Basílica de Latrão, onde nunca estive, nunca fui a Roma, tem uma coluna com um galo em cima. Procurei na Wikipédia, tudo que está lugar, não achei essa coluna. Como ela esteve em Roma, eu não estive. Alguém aqui esteve em Roma, eu gostaria de testificar, mas eu li tudo sobre essa igreja, não falo em momento algum desse galo, mas a ideia é interessante. E o galo teria virado, então, símbolo do perdão, né? Exatamente esse ser aguerrido, né? que mais de uma vez já foi usado para representar esse lado tóxico da masculinidade. Estou pensando aqui no Galo Galo, do Ferreira Goulart, né? Que é um poema magistral que também trabalha com isso. Então ela vai usar esse poema, né? Ela vai usar toda a observação que ela teve, obviamente, no tempo que ela morava em Great Village, no Nova Escócia, ela convivia com galinheiros, né? Ela vai usar isso para fazer um poema que, na verdade, é um poema profundamente subjetivo. Ela está falando sobre a reação dela ao que fizeram de Key West na época da guerra. Né? Como é que aquele clima de lá foi embrutecido pela guerra. Então, a Bishop vai viver boa parte ela já está com 30 e poucos anos, e ela fica
sem achar um espaço para ela. Em várias cartas delas, as cartas delas são magníficas, ela vai dizer: eu só tive casa mesmo quando eu morei com meus avós maternos, Great Village, nunca mais eu tive uma casa. Né? Ela escreveu uns poucos contos, a gente chama de contos, mas na verdade são fragmentos de autobiografia, memórias sobre a infância dela, e fica muito claro como ela se sentiu super enjeitada, né, na casa dos avós paternos. Ela começou a criar raízes em Key West, mas aí veio a guerra e acabou tudo. Né? Então ela ganhou um prêmio literário, e esse prêmio literário ela resolve usar o dinheiro do prêmio literário para fazer uma grande circunnavegação em torno do continente americano, passando pela Terra do Fogo, chegando em São Francisco. Ela sempre teve vontade de conhecer a Califórnia, não conhecia. Mas era uma viagem que você podia parar e ficar. Quanto tempo? Passavam vários navios, você ficava um lugar, pegava outro, era uma coisa tipo, passou um ônibus, você perdeu, pega o próximo. Então, quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela, na verdade, chegou em Santos, ela resolveu ir à Bienal, a primeira Bienal. Ela chegou em Santos exatamente no dia que eu nasci, 12 de dezembro de 51, inesquecível. Ela chegou em Santos e tem um poema sobre a chegada dela em Santos. Ela conheceu teve um caso rápido com uma dançarina americana chamada Mary Morse, que tinha migrado para o Brasil e estava vivendo maritalmente com a Lota, né? Todo mundo sabe, a Lota de Macedo Soares. E com essa referência, a Lota foi uma das pessoas que organizou a Bienal. Ela estava em correspondência com hoje um grande poeta famoso, o Frank O'Hara. Os dois trocaram cartas, telegramas sobre. Então ela foi a São Paulo, ela conheceu Santos, São Paulo, e depois ela foi para o Rio. E no Rio ela ficou hospedada em Petrópolis, né, na casa da Lota, que a Lota veio com a Mary Morse. E nunca está claro, até hoje eu não entendi se foi no Rio ou em Petrópolis, que ela ficava. A Lota tinha um apartamento do Leme também, ou no Rio ou em Petrópolis, ela viu um vendedor de rua vendendo um caju. E ela conta a casa que achou aquela fruta extremamente obscena. Achei genial. Né? Um americano acha que caju é só o castanho, eles não imaginam que é uma fruta. Né? Eles ficam espantados quando vê. E ela viu aquele caroço lá de fora, achou ele muito obsceno, mas eu vou provar. Teve uma reação alérgica brutal, a cara dela inchou tanto que a bochecha encostou no olho, ela ficou sem poder abrir o olho. Aí diz ela que os brasileiros adoram doença, então foi um tal de diminutivo, e toma um chazinho, uma fezinho, não sei o quê. E nessa, a Lota confessa que está apaixonada por ela. Então ela acaba vai ficar 20 anos no Brasil. A fase brasileira dela, então, é a fase em que ela vai dizer, depois no final da vida, nós vamos ver que ela vai dizer que pela segunda vez na vida ela sentiu que tinha uma casa. Na verdade, ela já tinha tido um pouco uma casa em Key West, mas na casa da Lota, a Lota estava fazendo a casa, a Lota era uma arquiteta sem formação de arquitetura, e a casa estava em obras ainda, e é nesse momento que ela vai dizer que ela... Assim, eu acabei não falando na forma do poeminha dela, o poema dos galos, né? São estrofes, tudo rimando igual, né? A rima BBB, rima CCC, os versos crescendo, né? Depois nós vamos ver que no final da vida ela vai fazer uma coisa parecida com outro poema sobre animal, o último que ela vai escrever. Mas, enfim, essa é a impressão que ela tem quando ela chega no Brasil, né? Ela tem muitos poemas em verso livre, esse é só um único exemplo que eu vou dar. Mas ela também era uma mestra do verso livre. Você já observa que ele começa com o verso livre e termina rimando. Que coisa interessante. Questões de viagem. Aqui há um excesso de cascatas. Os rios amontoados correm depressa demais em direção ao mar. E são tantas nuvens a pressionar os cumes das montanhas que elas transbordam em costa abaixo, em câmara lenta, virando cachoeiras diante de nossos olhos. Porque se aqueles riscos lustrosos, quilométricos rastros de lágrimas ainda não são cascatas, dentro de uma breve era, pois são breves as eras daqui, provavelmente serão. Mas se os rios e as nuvens continuam viajando, então as montanhas lembram cascos de navios sussobrados, cobertos de limo e cracas. Pensemos na longa viagem de volta. Devíamos ter ficado em casa pensando nas terras daqui? Onde estaríamos hoje? Será direito ver estranhos ensinando uma peça neste teatro tão estranho? Que infantilidade nos impele, enquanto houver um sopro de vida no corpo, a partir decididos a ver o sol nascendo do outro lado, o menor beija-flor verde do mundo. Ficar contemplando uma antiga e inexplicável obra de cantaria, inexplicável e impenetrável, qualquer paisagem, imediatamente vista e sempre, sempre deleitosa.
Ah, por que insistimos em sonhar os nossos sonhos e vivê-los também? E será que ainda temos lugar para mais um pôr do sol extinto ainda morno? Mas certamente seria uma pena não ter visto as árvores à beira dessa estrada, de uma beleza realmente exagerada, não ter as visto gesticular como nobres mímicos de vestes róseas, não ter parado num posto de gasolina e ouvido a melancólica melodia de madeira com duas notas só, de um par de tamancos descasados, pisando sonoros, descuidados, num chão todo sujo de graxa. Num outro país, os tamancos seriam todos testados, os dois pés produziriam exatamente a mesma nota. Uma pena não ter ouvido a outra música, menos primitiva, do gordo pássaro pardo cantando acima da bomba de gasolina quebrada, numa igreja de bambu de um barroco jesuítico. 3 torres, 5 cruzes prateadas. Sim, uma pena não ter especulado confusa e inconclusivamente sobre a relação que existiria há séculos entre o mais tosco calçado de madeira e cuidadosas, caprichosas, as formas fantásticas das gaiolas de madeira. Jamais ter estudado história na caligrafia fraca das gaiolas. E nunca ter ouvido essa chuva tão parecida com um discurso de político, 2 horas de oratória implacável e de súbito um silêncio de ouro, em que a viajante abre o caderno e escreve. Será a falta de imaginação que nos faz procurar lugares imaginados tão longe do lar? Ou Pascal se enganou quando escreveu que é em nosso quarto que devíamos ficar? Continente, cidade, país, não é tão sobeja a escolha, a liberdade quanto se deseja. Aqui e ali, não. Teria sido melhor ficar em casa, onde quer que isso seja. Esse poema já é um poema que ela escreve logo depois que chega no Brasil, e é interessante como ele já reflete uma série de coisas que vão marcar a relação dela com o Brasil, né? O Brasil é um lugar de exuberância da natureza, talvez excessiva, onde as coisas que eram para ser, que são feitas pelo homem são mal feitas, são toscas e de algum modo pitorescas por isso, né? Ah, é incrível como é que uma pessoa pode viver 20 anos num país estrangeiro e jamais ultrapassar os preconceitos com que ela recebeu o país. Ela vai ficar até o final assim. Uma explicação para isso é o fato que ela jamais aprendeu português. A carta escrita em português que ela tenta escrever quando ela volta para os Estados Unidos mostra que, na verdade, o português dela era fraquíssimo. O Brasil que realmente funcionou para ela foi a Casa de Petrópolis, onde ela veio com a lota. O resto, na verdade, nunca interessou ela muito. Esse é um poema sobre a casa, um dos grandes poemas de amor da Bishop. Ela tem vários poemas de amor. E esse é um poema de amor em que ela transfere a relação amorosa para a casa e para o ambiente em torno da casa. A casa era colada a uma pedra cheia de samambaios, né? Canção do tempo das chuvas. Oculta na névoa, na nuvem, a casa que é nossa, sob a rocha magnética, exposta à chuva e arco-íris, onde pousam corujas e brotam bromélias negras de sangue, líquens e a felpa das cascatas vizinhas, íntimas. Numa obscura era de água, o riacho canta de dentro da caixa torácica das samambaias gigantes. Por entre a mata grossa, o vapor sobe sem esforço e vira para trás, envolve rocha e casa numa nuvem só nossa. À noite no telhado, gotas cegas escorrem e a coruja canta sua copla e nos prova que sabe contar 5 vezes, sempre 5. Bate o pé e decola, atrás das rãs gordas que coacham de amor em plena cópula. Casa aberta para o vale branco e alvorada cor de leite, doce à vista, para o convívio franco com lesma, traça camundongo e mariposas grandes, como uma parede para o mapa ignorante do bolor. Escurecida e manchada pelo toque cálido e morno do hálito, maculada, querida, alegra-te, que em outra era tudo será diferente. Ah, a diferença que mata ou intimida boa parte da nossa mínima humilde vida. Sem água, a grande rocha ficará desmagnetizada, nua de arco-íris e chuva, e o ar que acaricia e a neblina desaparecerão. E as corujas irão embora, e todas as cascatas hão de murchar ao sol do eterno verão. Além das 2 metáforas belíssimas desse poema, que é a caixa torácica das samambaias e o mapa ignorante do bolor, isso é maravilhoso. O que é fascinante da poesia amorosa da Bishop nessa época é que ela sempre ela contém um memento mori. Né? Essa casa é linda, é úmida, mas um dia isso tudo vai secar, vai acabar tudo.
É engraçado. E a explicação para isso tem uma lógica. Ela, quando conhece a Lota, as duas já têm 40 anos já. Então elas sabem que aquele amor delas não vai durar tanto assim, né? Então todos os poemas amorosos dela dessa época vão ser caracterizados por essa marca, né? Bem, resumindo rapidamente aqui uma coisa importante, a Bishop, ela, o plano dela, evidentemente, era ficar morando com a Lota lá no Samambaia, lugar onde ela morava em Petrópolis. Mas quando o Lacerda é eleito governador da Guanabara, ele diz, ela já tinha comentado com ele que queria fazer um grande aterro no Flamengo. Ele disse: não faz esse aterro, não. Põe só pista, não põe 4 pistas, não. Põe bastante parque e tudo mais. Então se eu for ali, você faz o parque. E o Lacerda liga para ela no dia da eleição e diz: olha, o parque é seu. E isso foi o começo do fim da relação da Lota com a Bishop. Eles foram morar no Leme, só subiam raramente agora para Samambaia, e a Bishop passou a morar no Rio. Ela detestava o Rio, detestava Copacabana e detestava ver a Lota com o telefone o tempo todo trabalhando, brigando com todo mundo. A Lota, ao longo dos anos, à medida que ela foi fazendo parte da terra do Flamengo, ela brigou com o Lacerda, brigou com o Burle Marx, brigou com a Bishop, brigou com todo mundo. Mas uma das maravilhas que a Bishop escreveu nessa fase foi esse poema. É considerado hoje por Cristo a grande balada tradicional escrita por um poema moderno, um poeta moderno. Curiosamente, a balada típica tem os versos de número ímpar, tem 4 pés, e os versos de curso tem 3 pés. Nenhum comentarista americano comenta por que ela usa um método raro aqui, que todos os versos são o mesmo tamanho, embora ela escreva como tradicionalmente se faz, nas baladas, os versos que seriam mais curtos chegados para a direita. E o motivo pelo qual ela adota versos de igual tamanho é muito simples, que ela estava lendo nessa época, adorando a Morte e Vida Severina, que tinha acabado de ser publicada. E ela ficou com Morte e Vida Severina na cabeça, por isso que eu traduzi o poema no mesmo metro que o Morte e Vida Severina, que não é o método original. Ela descreve, então, uma cena que ela assiste, ela morava numa cobertura no Leme, onde você tem uma vista para o Morro da Babilônia, né, onde tem uma favela. O ladrão da Babilônia. Nos morros verdes do rio, há uma mancha a se espalhar. São os pobres que vêm para o rio e não têm como voltar. São milhares, são milhões, são aves de arribação que constroem ninhos frágeis de madeira e papelão. Parecem tão leves que um sopro os faria desabar, porém grudam feito líquens, sempre a se multiplicar. Pois cada vez vem mais gente. Tem o Morro da Macumba, tem o Morro da Galinha e o Morro da Catacumba, tem o Morro do Querosene, o Esqueleto, da Congonha, tem o Morro do Pasmado e o Morro da Babilônia. Micuçu era ladrão e assassino sanguinário. Tinha fugido 3 vezes da pior penitenciária. Dizem que nunca estuprava, mas matou uns 4 ou mais. Da última vez que escapou, feriu 2 policiais. Disseram: ele vai atrás da tia que criou sem vergonha. Ela tem uma birosca no Morro da Babilônia. E foi mesmo, lá na tia. Beberam e se despediram. Eu tenho que me mandar, os homens estão vindo aí. Eu peguei 90 anos, nem quero viver tudo isso. Só quero 90 minutos, uma cerveja e um chouriço. Obrigado por tudo, tia. A senhora foi muito legal. Vou tentar fugir dos homens, mas eu sei que vou me dar mal. Encontrou uma mulata logo na primeira esquina. Se tu contar que me viu, tu vai morrer, viu, minha filha? Lá no alto tem caverna, tem esconderijo bom. Tem um forte abandonado do tempo de Villeguignon. Micuçu olhava o mar e o céu, liso como um muro. Viu um navio se afastando, virando um pontinho escuro, feito uma mosca, um mosquito até desaparecer por detrás do horizonte. E pensou: eu vou morrer. Ouvia berro de cabra, ouvia choro de bebê, via pipa rabiando e pensava: eu vou morrer. O urubu voou bem baixo. Micuçu gritou: peraí, acenando com o braço, que eu ainda não morri. Veio o helicóptero do exército bem atrás do urubu. Lá dentro ele viu 2 homens que não viram Micuçu. Logo depois começou uma barulheira medonha. Eram os soldados subindo o Morro da Babilônia. Das janelas dos barracos as crianças espiavam. Nas biroscas, os fregueses bebiam pinga e xingavam. Mas os soldados tinham medo do terrível meliante. Um deles, num acesso de pânico, metralhou o comandante. 3 dos tiros acertaram, os outros tiraram fino. O soldado ficou histérico, chorava feito menino. O oficial deu suas ordens, virou para o lado, suspirou
entregou a alma a Deus e os filhos ao governador. Buscaram depressa um padre que lhe deu extrema-unção. Ele era de Pernambuco, mas moço de 11 irmãos. Iriam parar a busca, mas o exército não quis, e os soldados continuaram à procura do infeliz. Os ricos, nos apartamentos, sem a menor cerimônia, apontavam seus binóculos para o Morro da Babilônia. Depois, à noite, no mato, Micuçu ficou de vigília, de ouvido atento, olhando para o farol lá longe, na ilha, que olhava para ele também. Depois dessa noite de insônia, estava com frio e com fome no Morro da Babilônia. O sol nasceu amarelo, feio que nem um ovo cru. Aquele sol desgraçado era o fim de Micuçu. Ele via as praias brancas, os banhistas bem dormidos, com barracas e toalhas. Mas ele era um foragido. A praia era um formigueiro, toda a areia fervilhava, e as cabeças dentro d'água eram cocos que boiavam. Micuçu ouviu o pregão do vendedor de barraca, o homem do amendoim rodando sua matraca. Mulheres que iam à feira, paravam um pouco na esquina para conversar com as vizinhas e às vezes olhavam para cima. Os ricos, com seus binóculos, voltaram às janelas abertas. Uns subiam a cobertura para se mais de perto. Micuçu viu um soldado, isso foi às 8h10, e tentou dar um tiro nele. Errou pela última vez. Micuçu ouvia um soldado ofegante, esbaforido, tentou se embrenhar no mato, levou uma bala no ouvido. Ouviu um bebê chorando e sua vista escureceu. Um vira-lata latiu, então Micuçu morreu. Tinha um revólver Taurus e mais as roupas do corpo, com 2 contos no bolso. Foi tudo que acharam com o morto. A polícia e a população respiraram aliviadas, porém na birosca. A tia chorava desesperada. Eu queria ele direito, com carinho, com amor, mas não sei, desde pequeno Micuçu nunca prestou. Eu e a irmã dava dinheiro, nunca faltou nada não. Por que foi que esse menino cismou de virar ladrão? Eu criei ele direito, mesmo aqui nessa favela. No balcão, os homens bebiam sérios, sem olhar para ela. Mas já fora da birosca, comentou um dos fregueses. Ele era um ladrão de merda, foi pego mais de 6 vezes. Hoje está chovendo fino, estão de volta os soldados, com fuzis metralhadoras e capacetes molhados. Vieram dar mais uma batida, só que é outro criminoso. Mas o pobre Micuçu, dizem, era mais perigoso. Nos morros verdes do rio, há uma mancha a se espalhar. São os pobres que vêm para o rio e não têm como voltar. Tem o morro do querosene, o esqueleto, da Congonha, tem o morro do Pasmado e o morro da Babilônia. Então foi esse poema que de certo modo, mostrou esse lado cronista, esse lado narrativo dela na poesia. Ela vai ter um outro poema mais ou menos narrativo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o poema causou um certo impacto quando foi traduzido para o inglês e, de certo modo, porque ele reforçava uma certa visão folclórica e as pessoas já tinham do Rio de Janeiro e do Brasil na época, né? Depois de 20 anos no Brasil, a relação com a Lota já estava muito esgarçada, as duas já estavam a Lota com um problema psiquiátrico sério, sendo internada, a Bicho bebendo demais. Então a Bicho começa a perceber que ela vai ter que voltar um dia para os Estados Unidos. Ela vai para os Estados Unidos, não em caráter definitivo, arruma um emprego e arruma uma namorada em Washington, no estado de Washington, né? Nesse momento ela está começando a se distanciar da Lota, ela também não quer mais depender economicamente da Lota e o dinheiro que o pai deixou para ela já está meio que esgotando, né? Então, nesse momento, ela começa a trabalhar, dando aula. Ela nunca teve vontade de dar aula, mas ela se vê obrigada a dar aula. E então, quando ela está, nesse período que ela está morando em Washington, ela vai à Califórnia, vai a Nova York, e numa dessas idas a Nova York, ela recebe um telegrama, né, da Lota, dizendo que a Lota ia lá visitá-la, né? E a Lota entra em contato com o psiquiatra a Bishop entra em contato com o psiquiatra da Lota, o psiquiatra diz, não, ela não devia ir, não é uma boa ideia, mas ela cismou, e a Lota vai. E a consequência foi terrível. A Lota chega lá, e a gente só sabe a versão da Bishop, disseram que elas conversaram muito, foram dormir, de madrugada a Bishop acordou com a Lota passando mal, e com um vidro vazio de remédio na mão, e ela morre nos braços da Bishop, né? Claramente um suicídio por overdose. E aí a Bishop, nesse momento, se sente completamente
sem saber o que fazer. A Lota vai ficar um mês no hospital em Nova York, ela só avisa a família uma semana em estado de coma. Ele, em vez de avisar a família na hora, espera a Lota morrer para avisar a família, e quando ela chega no Brasil, ela vai ser muito mal recebida por todo mundo. A única pessoa que trata ela bem é a pessoa que ela mal conhecia, que é o Vinícius de Moraes. Todos os amigos da Lota viram as costas para ela, o Vinícius fica com ela, leva ela de carona para o aeroporto, e assim começa essa curiosa amizade dela com o Vinícius de Moraes. A Bija vai comprar uma casa em Ouro Preto, né? E ela vai fazer a reforma dessa casa ao longo dos anos, e quando ela termina a relação com a Lota morre, ela vende o apartamento do Leme, que a Lota deixou para ela então começa a investir mais nessa casa de Ouro Preto. E que ela vai dizer que é a outra casa importante da vida dela, nos últimos poemas dela. Né? E ela começa a lembrar dos tempos que ela passou em Petrópolis. Há uma carta que ela escreve em Petrópolis, em que ela vai dizer que faltou luz aqui, a Lota está no Rio, eu estou sozinha aqui com os empregados, lembrando que ela praticamente não falava português, eu estou me sentindo que nem em Cruzoé, na sua ilha. Né? Então, muitos anos depois, quando ela já passou a fase de Ouro Preto, ela acaba vendendo a casa de Ouro Preto, ela acaba voltando para Boston, né? Então ela escreve esse poema que alguns consideram a obra-prima dela, que é Cruzou na Inglaterra. É um monólogo dramático, à maneira do Robert Browning, né? Um poeta que ela gostava muito, um poeta vitoriano, em que você pega um personagem e põe a fala desse personagem. Curiosamente, o personagem dela, que é Cruzoé, ela não põe nenhuma marca de século XVIII. É um poema escrito no inglês coloquial americano da época dela. Mas nós sabemos, pelo título, que é o Cruzoé relembrando a ilha. E é uma maneira, não sei se é uma maneira dela contar a história dela com a Lota através do prisma do personagem do Daniel Defoe. Né? Cruzoé na Inglaterra. Um vulcão novo entrou em erupção, dizem os jornais. E li na semana passada que viram de um navio uma ilha nascer. Primeiro uma fumaça, a 10 milhas de distância. Depois um ponto negro. Basalto, é quase certo. Surgiu no binóculo do imediato e cravou no horizonte feito uma mosca. Deram-lhe um nome, mas a minha pobre ilha não foi redescoberta nem rebatizada. Todos os livros erram quando falam dela. Pois eu tinha 52 vulcõezinhos vagabundos que eu subia com uns poucos passos incertos. Vulcões mortos como montes de cinzas. Sentado à beira do mais alto deles, eu contava os outros eretos, nus, cor de chumbo, decapitados. E eu pensava, se eles fossem do tamanho que um vulcão devia ter, então eu seria um gigante. E se eu fosse um gigante, nem era bom pensar de que tamanho seriam as cabras e as tartarugas e as gaivotas. E as ondas sobrepostas, um hexágono de ondas reluzentes, quase quebrando sem jamais quebrar. Brilhando, brilhando, embora o céu ficasse quase sempre nublado. Minha ilha era uma espécie de monturo de nuvens. As nuvens usadas do hemisfério iam todas para lá e pairavam sobre as crateras. Suas gargantas sedentas estavam sempre quentes. Era por isso que chovia tanto? E que às vezes toda a ilha silvava. Passavam as tartarugas bojudas, pesadas, silvando como chaleiras. E por uma chaleira de verdade, é claro, eu daria meia vida ou tirava de alguém. Também a lava, escorrendo para o mar, silvava. Eu olhava e via que eram só mais tartarugas. As praias eram pura lava multicor, preta, vermelha, e branca e cinza. As cores se mesclavam como mármore. Era belo. Eu tinha trombas d'água também. Meia dúzia ao mesmo tempo, ao longe, iam e vinham, avançavam e recuavam, as cabeças nas nuvens, os pés em manchas móveis de um branco fosco. Chaminés de vidro, flexíveis, translúcidas, seres sacerdotais de vidro. Eu via a água subindo nelas em espirais como fumaça. Bonitas, sim, mas não me faziam companhia. De vez em quando eu tinha dó de mim. Eu mereço isso? Pelo visto, sim. Senão não estaria aqui? Teria havido um momento em que fiz esta opção? Não me lembro, mas é possível, sim. E que mal faz ter pena de si próprio? Sentado à beira de uma cratera conhecida, balançando as pernas, eu dizia a mim mesmo, piedade começa em casa. Assim, quanto mais eu tinha dó de mim, mais em casa me sentia. No mar, o sol se punha.
O mesmo sol no mar nascia. E o sol era um só, e eu era só um. De cada coisa a ilha tinha um tipo, um caracol violeta azulado vivo de concha fina que subia em tudo, nas árvores, todas do mesmo tipo, escuras e raquíticas. Lençóis de conchas se formavam à sombra delas. Quem os visse de longe jurava que era um canteiro de íris. Havia um tipo de frutinha rubra, escura, provei uma por uma, de hora em hora, um pouco azeda, nada má, nenhum efeito mau. Com elas fiz uma bebida fermentada. Eu tomava a beberagem horrível, efervescente, ardida, que subia direto à cabeça. Depois tocava minha flauta feita em casa, com a escala musical mais doida do mundo, e tonto dançava e gritava entre as cabras. Feito em casa, feito em casa. E quem não é? A menor das minhas indústrias insulares me inspirava uma emoção profunda. Não, não é verdade. A menor de todas era uma filosofia infeliz. Pois eu sabia muito pouco. Porque eu não entendia bem de alguma coisa. Teatro grego, astronomia. Os livros que eu lera estavam cheios de lacunas. Os poemas, bem que eu tentava recitar para os meus canteiros de íris. Seu lume brilha no olho interior, que é a aventura. Aventura do quê? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltei foi consultar o livro. A ilha cheirava cabra e aguano. As cabras eram brancas, brancas as gaivotas, umas e outras mansas. Ou então pensava que eu fosse uma cabra também, uma gaivota. Bé, 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 qui, bé, qui, bé. Até hoje os barulhos me acompanham e me doem nos ouvidos. Os guinchos perguntando, os balidos se esquivando. E ao fundo o silvo da chuva e o silvo das tartarugas se arrastando sem parar. Me davam nos nervos. Quando as gaivotas levantavam voo ao mesmo tempo. O som lembrava uma árvore em vento forte. As folhas, de olhos fechados. Eu pensava numa árvore com sombra de verdade, um carvalho, por exemplo. Dizem que o gado enjoa da ilha para onde o levam. Era o caso das cabras, eu achava. Havia um bode que subia no vulcão que eu batizara Mont d'Espoir, ou Mount Despair. Eu tinha tempo para brincar com nomes. E balia, cheirava o ar. Eu agarrava pela barba e olhava nos olhos. As pupilas contraíam-se na horizontal e nada expressavam, só um pouco de malícia. Até das cores eu enjoava. Uma vez tingi um cabrito de vermelho vivo com minhas frutas silvestres, só para ver alguma coisa um pouco diferente. E a mãe depois não o reconheceu. O pior eram os sonhos. Sonhos com comida e amor, é claro, mas esses eram até agradáveis. Pior era sonhar que eu cortava o pescoço de um bebê pensando que fosse um cabrito. Havia um pesadelo que entravam outras ilhas, que se estendiam da minha, infinidades delas, ilhas gerando ilhas, como ovos de rãs virando girinos de ilhas. E eu sabia que era minha sina viver em cada uma, todas elas, por muitas eras, registrando sua fauna, sua flora, sua geografia. Quando pensei que não aguentava mais, nem um minuto, chegou sexta-feira. Os relatos desse conto estão errados. Sexta-feira era bom. Sexta-feira era bom. Ficamos amigos. Ah, se ele fosse mulher. Eu queria propagar a minha espécie, e ele também, creio eu, pobre rapaz. Às vezes brincava com os cabritos, corria com eles ou levava no colo. Bonita cena. Ele era bonito de corpo. Então um dia vieram nos levar embora. Agora moro aqui, numa outra ilha que nem parece ilha, mas quem sou eu para dizer? Meu sangue estava cheio delas, meu cérebro gerava ilhas. Mas esse arquipélago morreu aos poucos. Envelheci. Entediado, tomo chá de verdade, cercado por coisas sem nenhuma graça. Aquela faca ali na prateleira era tão preenche de significado quanto um crucifixo. Era uma coisa viva. Quantos anos não passei pedindo a ela, implorando que não quebrasse? Eu conhecia de cor cada arranhão, a lâmina azulada, a ponta quebrada, os veios da madeira do cabo. Agora ela nem olha mais para mim. Sua alma viva esboroou-se. Meus olhos pousam nela e seguem adiante. O museu daqui me pediu que eu lhe deixasse tudo em testamento. A flauta, a faca, os sapatos murchos, as calças de camurça a descascar. O couro está cheio de traças. A sombrinha que me deu tanto trabalho lembrar para que lado viram as varetas. Ainda funciona, mas dobrada como está, parece uma galinha magra, depenada. Como é que alguém pode querer coisas assim? E sexta-feira, meu querido sexta-feira.
morreu de sarampo. Vai fazer 17 anos agora em março. Esse poema extraordinário, ela usa versos, todos os versos são versos bem formados, versos de 5 pés, 6 pés, 4 pés, 3 pés, mas de uma maneira desordenada, né? Em português eu não consegui repetir a dose, o que eu fiz foi, ou eu uso o decassílabo, ou eu ponho uns versos muito longos que podem ser partidos em 2 versos regulares. Isso porque eu quis manter o mesmo número de versos, talvez uma coisa não necessária, já que o poema não tem uma forma fixa. Mas é realmente uma reflexão extraordinária sobre a solidão. A Besta dizia que quando ela morresse, queria que botasse na lápide dela: essa foi a pessoa mais solitária que jamais viveu. E então a vida dela antes da chegada da Lota, né, ela se vê como Robinson Crusoe na ilha, né? E que é muito interessante é a gente pensar como que ele descreve, quando ele está sozinho, ele descreve no maior detalhe tudo que ele viu. Quando chega a sexta-feira, ele não fala nada sobre sexta-feira, não diz nada. São frases absolutamente vazias. Ele era bom, ficou os amigos. O máximo que ele diz, ele era bonito de corpo, e acabou, cortou. Então, o amor é simplesmente indescritível, está além da fala. Né? Só que ele volta à solidão, que agora ele começa a elencar os objetos de solidão. É uma reflexão maravilhosa, né? Realmente sobre o amor. Né? É um poema muito extraordinário. Essa última fase da Bishop, ela quando está morando em Boston, né? Ela finalmente começa a trabalhar em Harvard, é o primeiro emprego bom da vida dela. Harvard dá um plano de saúde espetacular para ela. E ela consegue comprar um apartamento bonito, uma vista da Bahia, de Boston, que ela diz, não se compara com a vista lá do Rio, lá do Leme, mas é muito bonito. E esse último livro dela é um livro pequenininho, sem poemas, que ela reflete sobre a vida dela. E a obra-prima talvez seja esse que a gente leu. Mas ela vai escrever uma Villanella, que é talvez o poema mais famoso dela, e que é exatamente refletindo uma reflexão sobre a vida. A história desse poema é interessante. Uma outra namorada dela, nesse momento, resolveu se separar dela, ela começa a escrever um poema de desabafo, esse verso livre, e à medida que ela vai trabalhando o poema, na varada acaba voltando até, e o poema vai ganhando uma forma mais rígida possível, que é a da Villanella, que é isso que a gente vai ler. Uma arte. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas, e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo ao perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreve muito sério. Isso foi maravilhoso, né? É uma Villanella, que é uma forma de poesia medieval francesa que nunca pegou muito na França, mas que os poetas modernistas de língua inglesa adotaram. Hoje em dia, a cada dia, numa oficina de poesia nos Estados Unidos, estão sendo escritas 5 ou 6 Villanellas. Ela tem 2 estribilhos, né? Que rimam entre si, que é o mistério sério, né? E ela vai mudar. O segundo estribilho ela vai botar não é nada sério, não é muito sério. Nada disso ela vai mudar. O primeiro não, o primeiro ela mantém a arte de perder, não é nenhum mistério, só no finalzinho que ela muda um pouco. E o verso B, que vão rimar entre si, que no rimo que A, vão terminar em ente, entre, por aí. Né? Tudo aqui, obviamente, para quem conhece a obra dela, é muito claro de que ela está falando. Né? Ela menciona a mãe, evidentemente, foi a primeira grande perda dela. Né? Ela vai falar no relógio da mãe. As 3 casas são, obviamente, a casa de Key West, a primeira casa que ela teve, a casa da Lota em Petrópolis e a casa que ela comprou em Ouro Preto, que foi a primeira casa que era dela mesmo, que ela não rachou com ninguém. As 2 cidades, obviamente, o Rio e Ouro Preto,
E os dois rios foram o Amazonas e o São Francisco. Ela fez uma viagem pelo Amazonas e uma pelo São Francisco, todo o São Francisco. Então tem coisas aí que são cifradas, mas é um poema que não precisa a gente conhecer essa chave para admirar a forma do poema. Vou ler só mais um poeminha, que é um poema que não goza muita estima pelos críticos norte-americanos, mas que os leitores brasileiros apreciam muito. Ele é interessante porque ela retoma aquele formato dos galos que ela escreveu no começo da carreira. São estrofes de 3 versos que todos os 3 rimam entre si. Curioso como é que depois de tantos anos ela vai fazer a mesma coisa, só que no caso dos galos era um verso mais curto, um pouquinho mais longo, um pouco mais longo, e nesses versos do mesmo tamanho. Então um americano amigo, que ficou amigo dela, o Lloyd Schwartz, que acabei ficando meu amigo também, falando, pô, mas esse poema é maravilhoso, como é que os americanos não entendem? Ele fala, só quem conhece o Rio de Janeiro, só quem conhece o Brasil que vai entender esse poema. Cadela Rosada, Rio de Janeiro. Tá dando para ler? Sol forte, céu azul, o rio sua, praia apinhada de barracas, nua, passo apressado, você cruza a rua. Nunca vi um cão tão nu, tão sem nada, sem pelo, pele tão avermelhada. Quem a vê, até troca de calçada. Tem medo da raiva. Mas isso não é hidrofobia, é sarna. O olhar é são e esperto. E os seus filhotes onde estão? Tetas cheias de leite? Em que favela você os escondeu? Em que ruela para viver sua vida de cadela? Você não sabia? Deu no jornal. Para resolver o problema social, estão jogando os mendigos num canal. E não são só pedintos lançados no Rio da Guarda. Idiotas, aleijados, vagabundos, alcoólatras, drogados. Se fazem isso com gentes estúpidos, com pernetas ou bípedes, sem escrúpulos, o que não fariam com um quadrúpede? A piada mais contada hoje em dia é que os mendigos, em vez de comida, andam comprando bois salva-vidas. Você, no estado em que está, com esses peitos, jogada no rio, afundava feito parafuso. Falando sério, o jeito mesmo é vestir alguma fantasia. Não dá para você ficar por aí à toa com essa cara. Você devia pôr uma máscara qualquer. Que tal? Até a quarta-feira é carnaval. Dança um samba, abaixa o baixo astral. Dizem que o carnaval está acabando, culpa do rádio dos americanos. Dizem a mesma bobagem todo ano. O carnaval está cada vez melhor. Agora, um cão pelado é mesmo horror. Vamos, se fantasie. Alalaô! Esse é o último poema que ela escreveu, que ela terminou. Ela estava já morando em Boston há alguns anos, ela estava acompanhando, pelo visto, ela estava acompanhando o noticiário, né? Houve um escândalo famoso no Rio de Janeiro que encontraram um mendigo teria sido jogado no Rio da Guarda, ele conseguiu escapulir e começou a ser dito que era uma política do governo de se livrar dos mendigos jogando eles no Rio da Guarda e outros canais, né? Então é interessante que esse poema mostra várias coisas. Primeiro, a paixão dela pelo carnaval. A bicha que adorava carnaval. Ela, quando está morando no estado de Washington, pouco antes dela voltar para Boston, tem uma carta que ela conta que hoje é terça de carnaval, então eu vou ficar sambando a noite inteira. Ela botava os discos, enchendo a cara e sambando. Ela sempre gostou do carnaval. Então ela junta aqui o que ela está acompanhando, o noticiário, com a relação dela com o carnaval, e com a questão da autoimagem, né? Que o poema Galos, ela está criticando aí, evidentemente, uma masculinidade tóxica, mas essa cadela rosada aqui é ela era ruiva. É um poema, é curioso como é que tantos anos depois ela pegou uma forma muito semelhante à forma que ela usou para criticar a masculinidade tóxica. Ela vai fazer um poema que no fundo é um poema com muita autorrepulsa, né? Um poema muito duro. Ela está aí julgando a si própria, né? E essa imagem do cão sambando no final tem a ver com essa imagem dela própria comemorando o carnaval sozinha em Washington, ouvindo música de carnaval na vitrola, né? Então, eu tentei aqui fazer uma apresentação geral da obra da Bicha, ficou muita coisa de fora, e eu, evidentemente, tentei privilegiar alguns poemas que dizem mais respeito ao Brasil, que eles não interessam mais. Mas não tenha dúvida, algumas das obras-primas delas são, de fato, o Cruzoé na Inglaterra e o poema que a gente leu ainda há pouco, Aquela Villanella, Uma Arte, são poemas que todas elas têm realmente, a relação dela do Brasil faz parte desses poemas. Então, por mais
equívoca, por mais complicada que tenha sido a relação da Bishop com o Brasil, foi a coisa que mais marcou na vida dela, sem dúvida alguma. E ao longo de pelo menos 2/3 da obra dela, nós vamos encontrar ecos do Brasil. Acho que eu vou parar por aqui, né, para dar tempo de levantar alguma pergunta aí. Não, eu queria saber como é que você se aproximou da Elizabeth Bishop, se foi uma coisa, um interesse pessoal, ou se foi, enfim, como foi a sua aproximação com a obra? Olha, eu descobri a Bishop na mesma época que ela estava sendo descoberta, uma coisa engraçada. Ela era uma poeta que teve reputação, ganhou vários prêmios literários, mas ela sempre viveu à sombra do Lowell, do Robert Lowell, amigo dela, que era um poeta político, fazia protestos. E ela, morando no Brasil, ela ficou sempre meio escanteada. Nas antologias apareciam sempre os poemas da primeira fase dela, curiosamente. Aí, em 95, 94, 95, publicou-se uma seleção das cartas dela. E aquilo estourou no mercado. Ela era uma grande epistóloga, né? Maravilhosas, cartas maravilhosas. E uma aluna minha voltou dos Estados Unidos e me deu uma edição das cartas. Eu conhecia a poesia dela mal, mas a primeira fase de antologias, comecei a ler as cartas e adorei. Eu sabia que ela tinha morado no Brasil e tudo. Foi aí que eu comprei a poesia completa dela, que é um livro pequeno, são 5 poemas só. E aí eu me apaixonei pela poesia dela. E aí o Luiz Schwartz falou, olha, vamos publicar as cartas, assim, eu estou negociando, e faz uma antologia dela. Mas era tudo para ontem, que ia ter um grande congresso de Bishop em Ouro Preto. Então eu fiz a primeira antologia só de poemas brasileiros dela. Né? Fiz uma introdução sobre a aluna brasileira. Depois eu aumentei, fiz uma antologia maior e acabei fazendo essa maior agora, que tem 70 poemas. Então, enquanto eu estava descobrindo a Bishop Brasil, ela começou a subir, uma coisa muito curiosa. De repente, eu, lendo o New York Review of Books, comecei a ver matérias sobre Bishop, que eu não saía há muito tempo. Ela tinha morrido em 79, e de repente começa a sair livros de resenha das cartas dela e dos poemas dela. E é aí que descobriram a One Art, uma arte, aquela Villanella, que era um poema que estava sempre por trás dos primeiros poemas dela, que era o que estava na antologia. De repente, uma arte virou meme na internet, né? E ela foi alçada à posição que ela nunca teve em vida de grande parte da geração dela. Né? E foi engraçado, porque logo em seguida, imagino que os amigos do Lowell editaram a poesia completa do Lowell, que não tinha edição, foi logo depois. É um calhamaço de 1000 e tantas páginas. E o contraste não podia ser maior. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa fraca. O Lowell, no final da vida, publicou coisas bem ruizinhas. Até mesmo tem uma carta dele, pelo amor de Deus, não publica isso. E ela não, ela publicou só o estritamente melhor da obra dela. Então, realmente, você lê a obra completa da Bishop depois lê do Lowell, é um choque. Né? Nela você não tem que catar poema bom, só tem poema bom. Os ruins existem e não publicados? Sim, aí fizeram o desserviço de lançar um livro com poemas abandonados dela. O Lloyd Schwartz estava atrás disso, ele é meu amigo e tudo, mas eu fiquei horrorizado. E vi algumas resenhas de pessoas que ficaram horrorizadas. Tem um poema bom lá, que ela não publicou, porque é um poema de amor francamente erótico e lésbico. O resto, ou é muito ruim, ou é inacabado. Né? São apenas esboços. O grande mérito desse volume que eu achei foi ele deixou mais de 18 rascunhos do One Art. E fizeram fotografar. Isso é barato. No começo é um poema em versos livres, totalmente, sabe, uma vingança. Você é isso, você é aquilo. Uma bobagem, só botando a raiva dela para fora. Aí na segunda versão, melhor, terceira versão, de repente o poema começa a ganhar forma, sai toda aquela raiva, sai tudo e vira essa maravilha. Né? Ela foi depurando o poema ao longo dos rascunhos. Então, o grande mérito dessa edição realmente foi botar esse poema, um poema erótico maravilhoso dela, que estava escondido numa caixa em Ouro Preto, que é realmente um ótimo poema. O resto do livro é muito ruim. Ela fez muito bem em publicar aquilo. Você falou que ela teve um reconhecimento depois de, né, quando saiu as obras completas, que ela não teve em vida. Mas como que era a vida editorial dela, assim, no Brasil? Porque acho que tem muito a ver com essa solidão também, né? Que é uma coisa tão marcada o tempo todo, o ser mais solitário do mundo, assim. Quem que era interlocutor dela de poesia? Ela publicava no Brasil, tradução Muito já? pouco, muito pouco. Ela publicou, ela teve algum reconhecimento, não teve dúvida. Ela ganhou o Pulitzer, ganhou um outro prêmio.
Mas depois que ela morreu, durante algum tempo não se falou muito em Bishop, né? E nas antologias eram sempre aqueles poemas da primeira fase dela. É engraçado. A descoberta da fase madura dela, da fase brasileira, da fase pós-brasileira dela, foi realmente bem posterior. Quem eram os interlocutores dela? Basicamente americanos. O Lowell foi um grande amigo dela, né? Eles dois trocavam cartas e foi muito chocante no final da vida, quando o Lowell era bipolar, quando ele começa a publicar uns poemas tirados das cartas das mulheres dele, cartas íntimas. Ela disse: você não tem o direito de expor isso. Ela mandou uma carta duríssima. Você não pode, isso é uma coisa de um cavaleiro. Ela disse: você não pode fazer isso, né? E ela teve outros também, outros interlocutores importantes, mas tirando o Lowell, e evidentemente até uma certa época, ela morreu bem mais cedo que ela, a Mary Moore, os principais interlocutores dela não eram escritores, eram colegas de faculdade, a médica dela de Nova York, um grande correspondente dela, né? E no Brasil ela não tinha, ela como ela não falava português, e ela não tinha. Ela conheceu o Drummond entrando e eu saí num restaurante de Copacabana. Foi o único contato que ela teve. Cabral, não sei. Ela trocou muitas cartas com o Drummond. O Cabral, não, mas ela admirava, tinha muita admiração pelo Cabral. E no final da vida, quando ela estava fechando o capítulo brasileiro da vida dela, ela desenvolveu essa amizade com o Vinícius de Moraes. E diz o Lloyd Schwartz que eles dormiam juntos num quartinho do pousada no Ouro Preto. Não sei se é a impressão do Schwartz, mas enfim, diz ele que é. Mas realmente o fascínio dela pelo Vinícius de Moraes nas cartas fica muito. Mas ela trazou um poema, as traduções que ela fez de poemas brasileiros não são muito boas. Ela traduziu vários poemas do Drummond, traduziu João Cabral, nunca muito bem. Ela traduziu um soneto do Vinícius de Moraes, que é de longe a melhor tradução dela. Espetacular, um poema maravilhoso. Soneto de intimidade. Aquele que termina: nós todos mijamos em festa, uma festa de espuma, né? Mijamos juntos numa festa de espuma. Ela fez uma tradução magnífica desse poema. Oi, tudo bom? Eu queria saber se ela escrevia em português e como que é fazer a tradução, por exemplo, do Morro da Babilônia, porque tem várias rimas e vários termos e se você tem que fazer muita alteração para que tudo faça sentido. Sim, tem que fazer alteração total. A sua primeira pergunta é como é que ela escreveu em português. Ela teve uma amiga, a Linda Nemer, lá de Ouro Preto. O irmão dela está vivo ainda, eu já conheci, já tive várias vezes com ele. As cartas que a Linda não lia em inglês, então ela escrevia em português para ela. Eu imagino que alguém tinha que decifrar, porque o português dela era indecifrável. 4 ou 5 erros de concordância, de ortografia por linha. Era muito, muito ruim mesmo o português dela. A tradução do Babilônia foi o seguinte: ela fez uma balada tradicional em inglês, usando um método não muito comum, que os versos são todos iguais, como eu comentei. Então, eu digo lá, obviamente que esse poema tem que ser traduzido no mesmo método que Morte de Vida Severina, tem que ser em versos de 7 sílabas, né? E muita coisa eu mudei, tinha várias coisas eu acrescentei. Ela toda hora rima alguma coisa com Babylon, né? Com Babylon Hill. E eu tive que achar rimas com Babilônia, tive que alterar algumas coisas. E o Villegagnon entrou aí para rimar com bom também. Ela não fala em Villegagnon, mas tem realmente remanescente de um forte Villegagnon lá no alto do morro, que eu sei que tem, eu botei ele aí. Então eu fiz uma tradução bem, bem livre, né? Mas enfim, o grosso da história é isso aí mesmo. Eu queria saber, para além do seu trabalho com a tradução, né, com ela, eu lembro que no começo, acho que começo dos anos 2000, teve uma peça que foi apresentada até na Flip, né, com a Regina Braga, Um Porto para Elizabeth Bishop. Queria saber se... E tem uma biografia também que chama Flores Raras e Banalíssimas. Eu esqueci o nome da autora agora. Carmen Oliveira, isso. Acho que mora em Ilhabela. Até tentei pesquisar onde ela estava uma época. E aí também o filme, né, que trouxe ela mais para um público que às vezes também não tinha acesso ao trabalho dela. Queria saber o que você acha desses trabalhos, se você viu a peça, se você trabalhou, ajudou de alguma forma. Não, só vi e fiz uma resenha. Ah, tá. Não, a peça é muito boa. Uma montagem muito boa. Ela pegou só texto das cartas, da poesia dela, ficou muito legal. O livro da Carmen é interessante, ela reúne muita coisa. Ela não vou dizer que como biografia, como ele é meio romanceado, fica aquela coisa um pouco difícil de saber. Mas, enfim, ela levantou uma série de coisas e ela achou uma coisa maravilhosa. Quando a Bishop estava já em Harvard, ela e um rapaz de 18 anos, que hoje é meu amigo, mora no Canadá, que é o poeta Roberto
Meu Deus do céu, esqueci o nome do Roberto. Roberto Steinberg. Sternberg, o Sternberg, o Ricardo Sternberg. Então, ela deu uma aula sobre MPB. E eu sempre tive vontade de saber o que ela deu. A Carmen tem. E eu fiquei pasmo, como a bicha não entendia de música. Ela estava por dentro de tudo, de Tropicália, de Bossa Nova, adorava Bethânia. A música brasileira eu conhecia muito bem, melhor que a literatura brasileira, certamente. Né? E essa aula dela deve ter sido legal, porque ela levou os discos, o Ricardo tocou alguma coisa no violão, e ela, assim, escolheu, assim, pensou o que tinha de melhor de música brasileira naquela época. Foi mais ou menos logo depois da Tropicália. Né? Quanto ao filme, eu prefiro não comentar. Você falou da Helena Morley e a Elizabeth Bishop, ela foi até a Alice, eles tiveram um encontro, enfim, e ela ficou um tanto decepcionada com a Alice. Terríveis os encontros. Exato. A impressão que ela teve foi que havia até um certo sentimento de, não vergonha, mas um certo constrangimento por parte da Alice, que tinha se tornado uma mulher, enfim, uma senhora, uma grande senhora, né, rica, enfim, e ela ficou muito decepcionada com isso. O que me lembra também, a Marguerite Senard, quando foi traduzir a Virginia Woolf, As Ondas, ela foi até Virginia Woolf também, e ficou muito decepcionada. Ela encontrou a Virginia numa hora ruim, e eu acho que, para encerrar rapidamente a entrevista, a Virginia Woolf virou para ela e falou: faça como bem entender. Né? E como a minha experiência com o russo, os Campos, o Augusto e o Haroldo, sempre se lamentaram muito por não poder ter conversas, mas, vamos dizer assim, esclarecedoras com Mayakovsky, por conta de que o russo é muito complicado, né? A transliteração, enfim, termos, é uma aventura, às vezes desastrosa, trazer o russo para o português. E eu queria te perguntar se em algum momento você teve vontade de ter uma entrevista com a Bishop, alguma dúvida mais séria sobre um texto, ou uma frase, ou termos, enfim. E o que você acha desse encontro do tradutor com o autor da obra no idioma original? Não, às vezes é muito bom. Por exemplo, quando eu traduzi o Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon, que foi de todas as situações que eu vi na minha vida, de longe a mais difícil, ele me esclareceu uma série de pontos que nem o wiki, tem um wiki na internet dedicado a esquadrinhar a obra toda do Pynchon, mas coisas pessoais que ele falou lá que foram muito boas. Bishop não é uma poeta obscura, né? É uma poeta bem assim, não cifrada, né? A primeira fase dela tem umas coisas meio cifradas, mas a partir de um certo momento a poesia dela vai ficando extremamente luminosa, muito clara. E como eu tive acesso a boa parte das cartas dela, não toda, mais cedo ou mais tarde vão publicar todas as cartas dela, vai dar uma edição de vários volumes. Mas as dúvidas que eu tinha, muita coisa eu esmiucei lá. O que aconteceu foi que pessoas nos Estados Unidos às vezes me procuram para esclarecer coisas. Né? Parece uma expressão dela que é a cita do português, as pessoas não sabem o que é. Às vezes são colonialismos dos anos 50, que eu por acaso, já estava mais ou menos vivo lá e peguei. Né? Mas não tem nada nela que tenha sido difícil para mim. Agora, o contato dela com a Alice foi uma... Depois, que a mulher só pensava em dinheiro, né? Você está vendendo a tradução. Ela disse: próxima vez que eu trazer alguém, vai ser alguém bem morto.